Sejam bem-vindos a esta nossa conversa sobre investimentos. Essa é uma atividade de extensão da disciplina de Economia do curso de Direito da Faculdade de Processos, e o objetivo é levar conhecimento sobre investimentos para a nossa comunidade, principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm conhecimentos nessa área, que vão começar do zero, e também aquelas pessoas que já têm algum conhecimento inicial, estão começando a dar os primeiros passos. Ao longo da nossa conversa, nós vamos falar sobre o que é investimento, vamos orientar sobre como começar a planejar as suas finanças, entender os riscos envolvidos. Falaremos também sobre como identificar oportunidades para aplicar o seu dinheiro e fazer ele render. Enfim, falaremos sobre outros assuntos. Eu sou o Gilson, estudante do segundo semestre do curso de Direito, e para nos acompanhar nessa caminhada temos a presença dos colegas de curso, começando com a Nathalie. Boa noite. Boa noite ou boa tarde? Saudações. Eu me chamo Nathalie, eu tenho 19 anos, faço o curso de Direito com os meus colegas, segundo semestre. Acredito que esse podcast vai ser um podcast de ensino tanto para quem está escutando quanto para nós, porque eu também não tenho tanta experiência nessa área do investimento, então é sempre bom a gente estar participando dessas trocas de informações, de conhecimento. Então, me chamo Daniela, sou do curso cursando Direito também, né, com meus colegas. Tenho 19 anos também, e é como a Nathalie falou, a gente está aqui para aprender. Eu também sou péssima em investimentos, sou ótima gastadeira, então estou aqui para aprender mais também. Agora sou eu. Meu nome é Micael, eu sou do curso de Direito também. E estamos aí para fazer esse bate-papo, né? De uma forma menos formal e informativa, mas de uma forma leve. Isso aí. E lembrando que nós preparamos uma apostila com as informações sobre investimentos que nós vamos colocar na descrição do vídeo, né? Então vocês podem acessar. E para começar a nossa conversa, nós trouxemos uma frase de Benjamin Franklin, que é uma frase inspiradora que diz: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, investindo em conhecimento, né? Então, por que começar a investir? Dani, você quer começar? Então, como eu falei, eu não amo gastar, amo comprar coisa, nunca investi em nada, mas eu acredito que seja muito importante a gente investir pensando no futuro, né? Investir, juntar algo, juntar dinheiro, a gente vai falar de outras formas também aqui, eu creio, né? E o investimento eu acredito que seja para o nosso futuro, para a gente estar crescendo. Muitos estudantes, eu creio que vão assistir esse vídeo, né, vão assistir esse bate-papo, querem construir uma casa, comprar uma casa, querem construir querem virar adultos, vamos dizer assim, querem ter um carro, e o investimento eu acredito que seja para isso, sabe, pra gente conquistar nossos objetivos, nossas coisas, enfim. Sim. Não, e isso pensando a longo prazo. Eu acho que a gente tinha que pensar também um pouquinho no curto prazo, que a gente está bem acostumado com, vou guardar na poupança, minha reserva de emergência. E a poupança no mundo que a gente está hoje não é mais nem cogitável. A gente tem aquelas reservas que a gente pode estar tirando a qualquer momento, pode estar fazendo um fundo de emergência e tá rendendo mais. Porque guardar também debaixo do colchão, hoje em dia nem existe mais. Então, o dinheiro, ele tá o tempo inteiro mudando. Eu acho que não vale mais a pena a gente ter sempre aquilo. A gente precisa estar aumentando isso da forma mais justa possível. Então, mesmo que seja a curto prazo, uma reserva de emergência, a gente precisa saber como investir isso pra estar fazendo o dinheiro render. Hoje em dia, a gente precisa fazer o dinheiro render. Bem, eu acredito que é muito importante começar a investir.
principalmente por conta de 2 fatores. Primeiro, melhorar a qualidade de vida. E segundo, você ter liberdade. Sem dinheiro, sem alguma coisa, não dá pra fazer nada hoje. A gente come, a gente mora, tem que pagar. Se a gente não tiver uma reserva, não construir alguma coisa, trabalhar e ficar confiando no futuro somente em aposentadoria, pode ser que o governo dê um calote na gente. Então, eu acho que está muito mais relacionado com independência financeira. Você não depender de algo para conseguir viver bem. Para mim, esse é o fator, tipo assim, mais importante de longe. Sim. Os motivos são vários, né? Cada pessoa tem suas razões, né? Outras razões que a gente pode levantar também é que quanto mais cedo você começar a investir, você vai tirar proveito dos juros compostos. Né? Quando você investe num ano, digamos, você investe 10 mil reais a uma taxa de 10%, depois de um ano você tem R$1.000, né, de lucro. No ano seguinte, esse rendimento vai ser sobre 11 mil reais. Aí você vai ter 1.100 de lucro. E aí vai assim progressivamente. Né? Cada ano você tem aquele montante crescendo. Né? Também para se proteger da inflação. Né? E uma outra razão é porque hoje em dia é muito mais fácil investir. Né? Um tempo atrás as pessoas precisavam ir no banco, conversar com as pessoas, entender tudo. E hoje a gente consegue, na internet, ter acesso a cursos, a materiais, como esse vídeo mesmo que a gente está fazendo. Né? E os aplicativos também facilitam bastante os investimentos. Né? E também porque quando você começa a investir, você tem uma mudança de mindset. Você começa na hora de fazer um gasto, você já se preocupa em economizar, porque é algo que você pode investir. Você fica antenado nas notícias, né? Você sabe, por exemplo, a gente está hoje vivendo um período de retomada das altas nos juros. Então a gente já começa a perceber isso e já saber que é uma oportunidade, por exemplo, de investir na renda fixa. A renda fixa deve pagar mais com os juros mais altos. Né? E, enfim, os motivos são vários. Né? Aí, queria fazer um comentário sobre o que você falou, sobre a facilidade que a gente tem hoje em investir. Daí, isso por um lado, tem um ponto positivo, que é justamente a facilidade. Por outro lado, temos um problema. Por ser tão fácil e ser amplamente divulgado também, muitas pessoas usam disso para dar golpes em outras pessoas. Coloca seu dinheiro aqui, não sei o quê, aí quando vai ver, pega o dinheiro e some. Opa. O famoso esquema de pirâmide, não é isso? Então eu acho que tão importante quanto, ou mais importante do que você investir de fato, é você dedicar um tempo a aprender a investir, estudar o assunto. É que nem dirigir, pô. Se você vai dirigir sem saber dirigir, sem perícia naquela habilidade, a chance de você causar um acidente e se dar mal é muito grande. O mesmo vale para investimento. Por exemplo, o que nem aconteceu quando teve a bolha do Bitcoin. Tipo, quando tava no começo, todo mundo falando, muita corretora tava vendendo, muita gente comprou e se deu mal porque entrou num golpe, porque não sabia exatamente onde estava entrando. Então, repito, tão importante quanto ou mais do que investir em si é aprender sobre, estudar sobre. É isso aí. Realmente tem muitos riscos envolvidos, né? A gente vai falar mais à frente sobre esses riscos. Então, passando para o próximo assunto, você decide investir. O primeiro passo é fazer um planejamento financeiro. Aí eu acho que é Dani. Você pode falar sobre isso? Posso. Então, os meus planejamentos financeiros, a grande maioria, né, recebe mensalmente e eu coloco os meus gastos, os meus lucros, minhas compras, tudo em uma planilha. É muito fácil a gente fazer, né, planilha. Ultimamente, a internet ensina a gente tudo que a gente quer. A gente consegue comprar planilhas prontas também na internet. E planilhas com percentual, planilhas que ajudam a gente ali. Então, os meus gastos, os meus lucros, o meu salário, eu jogo nessa planilha e ali eu vou
vou acertando o que eu tenho que gastar, o que eu tenho que economizar. E qualquer saída de dinheiro, de qualquer conta, tanto do cartão de crédito, quanto do débito, do Pix, né, do dinheiro em mãos, assim, eu anoto ali, coloco. Para mim tá sempre avaliando, né, os meus gastos e investimentos também. Investimentos, como ela falou, a curto prazo, né? Uhum. Eu acho que até a planilha é uma ótima saída, mas para quem tem dificuldade com a planilha, a gente também tem muitos aplicativos de celular que ele já vem prontíssimo. Você só precisa colocar o valor ali e ele te dá tudo. E é essencial, não tem para onde fugir. Você precisa, pelo menos, no mínimo, de uma agendinha para você saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Porque dinheiro parece ar, gente. Ele some. Eu não sei para onde vai. Então, se você não controlar muito bem, ele vai sumir. E hoje em dia a gente não pode se dar esse luxo, né? De gastar sem ver, sem saber com o que você tá gastando, porque vira uma bola de neve. Dinheiro não cai do céu, né? Não cai do céu. Para conseguir é a coisa mais difícil do mundo, mas para gastar, um piscar de muito olhos. simples. Assim. E ultimamente tudo tem aumentado, né? A inflação tá aí, tudo. A nossa moeda também é muito desvalorizada, né? Então, um jantar que você sai, às vezes, com seu pai, ou com seu namorado, ou com um amigo, no mínimo você gasta ali R$200, pra você comer bem, né? Assim, mas... Não, e até para as compras de casa. Você não tá nem comprando algo muito luxuoso. Ninguém aqui tá almoçando picanha. Mas tá um absurdo para você poder fazer compra. Então, se você não tiver esse planejamento mesmo, se você não tiver essa boa administração do seu dinheiro, vai ficar difícil até de sobreviver. A gente não tá falando nem de viver. Vai ficar difícil de sobreviver. Exatamente. Eu vi uma pesquisa do SPC, do Serviço de Proteção ao Crédito, que revelou que 60% dos brasileiros não investem, e justamente porque não sobra, né, na hora de fazer o planejamento financeiro. Você coloca ali as entradas, né, a sua renda, o quanto você recebe, os gastos, né, o que você gasta, e o que sobra, que deveria ir para investimentos, não tem, né? Na verdade, falta. Né? Aí, para essas pessoas, né, o que pode ser feito, né, seria uma avaliação da situação, talvez uma qualificação para conseguir um emprego melhor, uma oportunidade melhor de trabalho, talvez empreender. Né? Aí o recomendado é que essas pessoas, é uma situação complicada, porque você não pode, né, ficar nessa situação de despesas maiores do que as receitas. Né? Aí tem que buscar as alternativas, né, em outras áreas, fazer cursos, enfim. Né? Mas a gente aqui vai falar sobre os investimentos, né? Aquela situação em que você já conseguiu manejar o seu orçamento e tem ali um valor para poder investir. Né? Aí o primeiro passo, aliás, a gente tem que falar também dos objetivos de investimentos. Né? Quando você planeja, você vai ter que definir por que você vai investir. Né? Você define os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Né? Em curto prazo pode ser comprar um carro, por exemplo. Né? Quero investir para conseguir aquele dinheiro que vai me possibilitar isso. E existem também os objetivos mais de longo prazo, que é conseguir uma aposentadoria, ou como o Mikael falou, a independência financeira, né? Você não precisar trabalhar. Né? Muitas pessoas começam investindo e vivem só dos investimentos e têm mais liberdade. Né? A gente poderia definir investimento como um recurso aplicado a alguma coisa de modo a trazer um retorno? Sim. Sim, no caso, a gente tá falando, mas a gente não chegou a definir, né? Exatamente o conceito de investimento. É isso mesmo. Você, quando investe, a expectativa é que você consiga obter o retorno e que ele seja o melhor possível, né? A gente quer lucrar o máximo possível, né? Esse é o grande desafio. Então, depois que você fez o planejamento, o próximo passo é fazer a reserva de emergência. Você quer falar sobre a reserva de emergência? Posso.
Cara, isso é muito importante, porque como já diz o nome, emergência, né? Algo que não estava ali, mas que emergiu, que surgiu de maneira inesperada. Se não houver um planejamento, uma reserva para esse tipo de situação, não dá para saber o que pode acontecer com você. Então, nesse sentido, é muito importante no seu planejamento de investimento você tirar uma parte do valor e deixar disponível nessa reserva de emergência, tanto para você ou anular ou amenizar as consequências dessa emergência, como também para você não ter que mexer nos seus investimentos que estavam ali planejados lá no seu planejamento para outro objetivo. Então, eu acredito que a reserva é importante para essas duas coisas, para te acudir, como para não interferir nos seus outros planejamentos de investimento. Ok. Isso aí, a reserva de emergência é para nos socorrer naquele momento de urgência, né? Isso. E vocês têm alguma noção sobre o valor Antes dessa reserva? Antes, eu queria saber. É isso exatamente que eu ia perguntar. Como que a gente sabe a quantidade dessa reserva, né, de emergência, assim? Como que a gente calcula essa quantidade? Depende, né? Se você ganha depende. 15 mil, você vai botar um X. Se você ganha 10, 20, 30, você vai botar um Y. Não dá pra você investir, tipo assim, não é uniforme, né? O investimento vai variar de acordo com quanto a gente gasta, né? Nunca Isso. tira uma porcentagem ou não. Isso é calculado com base nas suas despesas mensais, né? Você fez o planejamento, descobriu que gasta ali, por exemplo, 10 mil reais todo mês. A sua reserva de emergência tem que ser, os analistas de investimentos recomendam que seja entre 4 a 6 vezes o valor das suas despesas mensais. Então, nesse caso, que você gasta 10 mil reserva total, né? A reserva Isso. total, não mensal. A sua despesa é de 10 mil, a sua reserva de emergência vai ser de 50 mil. Porque às vezes eu não vou ter como conseguir tacar 50 mil do nada lá. Eu vou botando, chegou em 50, tá ok, né? Você pega o seu 13º, por exemplo, e coloca todo lá, Vai um terço pra de férias, e todo mês você vai economizando também e constituindo, né? Mas isso, né, como o Micael comentou, varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, o servidor público que tem aquela renda ali fixa, né, certa, todo mês, ele pode ter uma renda de 3 vezes o valor dos seus gastos. Agora, um profissional liberal, por exemplo, um advogado que ganha com as causas ali, ele pode ter meses em que ele não consiga muitos trabalhos, e ele tem que ter uma reserva de emergência maior, né? Tem alguns economistas que dizem que é bom ter uma reserva de 10 vezes o valor dos seus gastos, né? Mas, assim, o interessante é que a reserva de emergência já é um investimento, né? Você não vai deixar esse valor simplesmente parado, né? Então, até investidores experientes, eles deixam ali, tem uma reserva de emergência grande, porque eles estão investindo ali, é um valor que está sendo investido com segurança, né? Bom, sobre esse assunto, alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Ok. A gente vai falar mais à frente sobre os tipos de investimento. A gente comentou aqui que a reserva de emergência tem que ser investida. Aí eu já vou adiantar, né, que, como a gente está falando desse assunto, os tipos de investimento para a reserva de emergência são de renda fixa. É mais seguro, né? Os mais seguros. Baixa chance de perda, porque se é de emergência a gente não pode perder nunca. Exato. Os investimentos, eles consideram 3 variáveis, né, que são o rendimento, o risco e a liquidez. A liquidez é a disponibilidade, né? Você precisar do dinheiro, ele está ali automaticamente disponível. Por exemplo, quando você compra uma casa, investe em imóvel, você vai levar um tempo para vender e você ter acesso ao dinheiro, né? E quando ele tem uma liquidez elevada, você faz o resgate ali na conta automaticamente. Então, para a reserva de emergência, precisamos de liquidez e precisamos de segurança. Então, em consequência, o rendimento não vai ser tão grande, né? Mas ele ainda assim vai estar rendendo. É melhor você investir em renda fixa do que deixar na poupança. Você lucra praticamente o dobro do que você lucraria só deixando ele guardado ali, né? Mas mesmo na renda fixa, ele
assim, ficaria sujeito a uma perda de valor em decorrência, por exemplo, do real. Da perda de valor inerente à moeda, a depender do cenário econômico mundial? Se você, por exemplo, investir só no Brasil e digamos que aconteça uma crise, aí assim, uma crise econômica, aí, nesse caso, assim, o seu poder de compra diminuiria, né? O seu valor renderia, né? Porque mas ele assim não bateria 100%, né? Ou não? Ele renderia, mas com a inflação alta, você, na prática, o seu poder de compra vai ser menor, vai valer menos, né? Inclusive, sempre foi bom você falar isso, porque uma das estratégias para diminuir o risco é diversificar, inclusive, sim, os investimentos, né? Geograficamente, investir em outros países, né? Não deixar o Brasil, né? Em relação à segurança também, nunca é 100% seguro, né? Não aconteceu aqui no passado o cara dar uma canetada e tirar o dinheiro da poupança de um monte de gente. Acho que foi... Não lembro se foi o Fernando Henrique ou o Collor, né? Foi um dos dois, eu acho. Parece que foi o Collor, né? Acho que foi o Collor que ele sofreu até impeachment, não foi isso? Sim. A galera se matando aí, sem saber o que fazer, foi cabuloso, velho. Então, ainda assim, confiar somente no governo... Nunca é bom confiar somente no governo, né, velho? A gente tem vivido um período de relativa estabilidade, né? Assim, infelizmente, a gente não tem aquelas... Segurança jurídica, talvez? Não, a questão da inflação, que era muito alta lá nos anos 80, início dos anos 90, sim, né? Sim. Teve esse problema do Collor, com tinha um overnight, né? Tinha um overnight que mudava de um dia pro outro, aí tinha que ir reetiquetando. Tipo, de manhã era um preço, à tarde era outro preço. Esse tipo, felizmente, a gente nunca viveu, assim, num período, né? Tem um período de uma relativa estabilidade econômica, né? Mas é sempre bom a gente se proteger e diversificar os investimentos, né? Ok. Então, falamos sobre a reserva de emergência. O próximo assunto é perfis de investidores. Nathalie, pode falar pra gente? Vamos lá, eu acho que nós estamos um pouquinho nervosos, as cadeiras não param de balançar, eu inclusive. Ele pediu pra não mexer, né? Sim, mas vamos lá. Sobre os perfis de investidores, nós temos alguns, mas eu acredito que eu gostaria de iniciar com o perfil conservador, puxando o gancho do Collor. O perfil conservador é aquele que tem o medo de perder, né? Que ele quer investir, só que ele não sente aquela segurança de estar investindo em ações de grande risco. Eu acho que isso é um pouquinho de herança do que aconteceu com a gente no passado. Nós temos essa insegurança de estar investindo, principalmente as pessoas mais velhas, têm essa insegurança de colocar dinheiro no banco. Como eu comentei no início do podcast, o dinheiro debaixo do colchão, porque tá seguro, sabe que ninguém vai pegar. Então, isso é uma herança do que a gente já passou. É um reflexo que a gente vive no passado. Então, isso atrapalha um pouco, eu acho, na hora de começar a investir. Atrapalha um pouco na segurança que a gente tem. Então, é muito comum você encontrar pessoas que têm esse perfil conservador. E quem está iniciando a investir costuma ter esse perfil mais conservador. Porque a gente dá muito valor pro dinheiro. Até porque não é fácil. A gente comentou que não é fácil a gente conquistar o nosso dinheiro. Então, não é legal você perder isso. Você colocar toda a esperança de ter uma renda de volta e você perder esse dinheiro por conta do mercado, que ele vai e volta, é um pouco instável, apesar de ser estável, é instável. Então, parece controverso, mas no final faz sentido. A gente também tem aquele perfil que é o... Agora me fugiu o nome. Tem um moderado. Isso, que o moderado, ele já tem um pouquinho... costuma ser, quem já tem um pouquinho mais de conhecimento, mas ainda não está disposto a correr riscos. Então, ele já faz os investimentos de médio risco. Justamente por isso seria o moderado. Mas é aquilo. Eu tô disposto a arriscar aqui, mas eu não vou perder tudo. Não vai zerar. Então, quem já tem uma renda maior, quem já tem mais experiência, costuma estar nessa área desse perfil, porque não é tão ruim para ele como quem
não tem dinheiro, nunca investiu, e aí vai começar, e aí acaba que perde tudo, é um estouro, né? Fica no vermelho, querendo ou não. Quando você não tem o que investir, quando não sobra no final do mês, mesmo assim você dá um jeito, você tira daqui, economiza dali pra estar rendendo, e você faz um depósito de risco, você tem um estouro. Então, o perfil moderado é aquele que tá ali. E agora eu não lembro os nomes, Gilson, você vai me perdoar. O arrojado. O arrojado. O arrojado já é aquele que tem mais confiança, entende bem do mercado, entende como funciona, consegue fazer aquelas previsões de daqui 6 meses eu acredito que o mercado vai estar mais assim, então não vale a pena eu investir nisso. Por isso que é muito importante no início a gente investir primeiro em conhecimento. Porque quem tem o perfil mais arrojado costuma ter uma renda muito maior. O risco é maior, mas o que ele recebe de volta daquilo é maior também. Só que ele investiu primeiro no conhecimento, para ele entender muito bem da questão, entender muito bem do mercado, entender muito bem dos investimentos, para estar fazendo essa previsão. Então, primeiro a gente precisa investir sempre em estudos, para estar elevando os nossos perfis. Sobre o primeiro perfil que você falou, sobre o conservador, isso. Você falou que muita gente tem medo de investir. E eu creio que a grande maioria são gerações passadas, que não entendem tanto de internet, como a gente já havia falado mais cedo aqui. Sobre a internet, sobre os golpes, porque ultimamente os golpes a gente vê, né, na internet, vê nas reportagens, que os golpes são aplicados em pessoas mais velhas, que não têm tanto conhecimento da internet, tanto conhecimento de investimentos, conhecimentos. Então, esse conservador, eu creio que seja mais para essas gerações passadas. É um povo mais inocente também. Eu acho que tanto as passadas como as que estão começando bem no inicinho mesmo. Porque é uma pessoa mais inocente. Se você chega com um perfil mais... Falando de pessoa. Você chega com um perfil mais sério e fala, ó, investe nisso, faz isso, você não vai acreditar que vai acontecer, seu dinheiro vai render de tal, e começa a falar de números. Quem não tem esse conhecimento, seja a pessoa mais velha, por justamente não ter aquele acesso, ou a mais nova, por não ter estudado o suficiente para pegar essas gafes, para pegar essas coisas, não acaba sofrendo mais. Sim. As mais novas eu não acredito que nem tanto, por conta que agora as crianças, né, os adolescentes, os jovens, eles estão muito nessa parada de tigrinho. Então, eles não têm medo de perder mesmo. Eles jogam todo o dinheiro deles ali. Então, assim, eu acho que sobre o investimento, eu creio, assim, que os adolescentes, os jovens, né, vou colocar aqui os adolescentes menores de 18, não tem tanto medo. Eles não querem esperar o dinheiro investir, porque querendo ou não, demora um pouco, né, Gilson? É o mal da ansiedade, né? Exatamente, é o tigrinho, você joga ali, apertou, ganhou ou perdeu, pronto. Sobre esses os perfis de investidor, é natural que a pessoa comece, né, um estilo conservador, né, com a sua reserva de emergência investindo em renda fixa, e com o tempo, conforme vai adquirindo experiência, vai se tornando moderado. Depois, um investidor com bastante conhecimento, com bastante experiência, pode assumir o perfil arrojado, né? É interessante também mencionar que os bancos e as corretoras disponibilizam questionários de avaliação de riscos. Então, cada pessoa, antes de começar a investir, tem que fazer esse questionário e descobrir qual é o seu perfil, mas normalmente quem nunca investiu deve ter o perfil conservador, né? Sim, e esse questionário ele é bem interessante porque ele não avalia só se a sua primeira experiência, ele avalia também o que você quer atingir, por que você está investindo. Você está investindo para algo agora, ou você está investindo para algo mais na frente, qual a rentabilidade que você quer. Então, acho que mesmo que você não vá começar a investir agora, mesmo que você não tenha como começar a investir, é importante você conhecer o seu perfil. Já para você ir planejando, fazendo a análise que a gente falou no início, planejamento. Uhum. Isso aí. Então, seguindo, vamos falar então sobre os tipos de investimento. Mikael, você... Bem, a gente tem investimento de renda fixa, né, e renda variável, que nem você comentou também. A gente também... eu acho que se enquadraria em renda variável. Tem a galera que faz day trade. Não sei se vocês já ouviram falar.
Não conheço. Também não. Salvo engano, é tipo uma compra rápida. É você comprar na baixa e vender na alta. Mas aí você tem que ficar atento a essas alterações muito rápidas que acontecem na bolsa. Então, é muito arriscado, mas uma galera que manja muito faz uma grana relativamente boa e muito rápido com isso. Esse já é um tipo de investimento e já requer bastante conhecimento, diferente do de renda fixa, por exemplo, o título do Tesouro ou títulos imobiliários, que são mais seguros, né? Que nem a gente estava comentando. Eu queria aproveitar essa oportunidade porque quando a gente fala de investimento, é muito comum pensar só no financeiro, né? Eu particularmente considero também que mais importante que isso é você investir, que nem a colega comentou, em conhecimento, adquirir habilidades úteis, saúde. Não adianta você ter dinheiro se você não tem saúde. Não se compra saúde. É algo que você tá novo, a gente tá novo agora. Se a gente não tomar cuidados necessários, quando chegar lá na frente, pode ter o dinheiro do mundo que for. Não vai comprar saúde. Vai amenizar, mas não vai resolver. E network. Eu não sei, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso também. Eu acho muito importante network, às vezes mais do que a sua capacidade. Você consegue muita coisa por estar no lugar certo e conhecer a pessoa certa Sim. para atingir aquilo. E isso aí pode te gerar recursos financeiros que lhe permitam investir depois, porque a realidade do brasileiro hoje, da maioria, porque é muito bonito a gente falar, a gente tem que separar aqui e tal, e botar aqui, Mas isso botar não é o ali. que tá acontecendo lá fora. Muitas vezes, na maioria das vezes, não dá, pô, pra separar. Mas muitas vezes o cara tem o quê? Tempo. Tempo não volta. A gente vende nosso tempo, nossa força de trabalho por dinheiro, porque é o que dá pra fazer. Então o tempo não volta. Então quem tem tempo pode investir em conhecimentos úteis, principalmente saúde, se possível, tiver no ambiente certo e network, para conseguir recursos, para a partir daí, desse conhecimento, desse recurso que ele conseguiu, eventualmente financeiro, né, idealmente, e aí investir. E nesse caso eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso também. Essa noção de que investimento vai um pouco além do financeiro. Pelo menos é o que eu acredito, né? Não, com certeza. Assim, a saúde, eu acho que é o principal, né? É o topo, porque daí não tem sentido você ter dinheiro, ter outras coisas, né? Então, assim, investimento numa forma mais ampla, né? Envolve investimento em relacionamentos, em saúde, em várias áreas, né? Bom. Salvo comentário sobre o que o Mikael acabou de falar, eu acho que é muito, muito importante a gente conhecer o nosso perfil, a gente conhecer, voltando um pouquinho para a área do financeiro, conhecer a nossa realidade, não se basear muito no colega, não se basear muito nas receitas prontas, porque tem uma receita que a gente vê rolando no Instagram, que é 50% da sua renda vai para as despesas fixas, tanto por cento para lazer. Na realidade, 50% das nossas despesas não paga a fatura de um cartão. E eu tenho certeza que todos nós temos mais de um. Então, não adianta a gente pegar a receita de bolo na internet. Pegar tantos por cento disso, investe nisso que vai te render tanto, tanto, tanto. Você tem que se conhecer. Você tem que saber como que tá funcionando a sua renda, como que tá funcionando suas despesas, o quanto que você pode começar a investir. Porque a gente falou, o Gilson falou no início do podcast, um investimento de 10 mil reais vai te render R$1.000. Quem tem 10 mil reais aqui pra investir agora? De bobeira, né? Tá. Quem tem 10 mil reais de bobeira na realidade que a gente tá vivendo, do país que a gente tá vivendo? Então a gente tem que conhecer muito. E tem que se conscientizar. Que a gente falou a maldade da ansiedade. Quer começar agora, quer render muito agora. Você tem que entender que é um processo. Você não vai ter 10 mil reais agora. Mas começa. Começa com 10, começa com 100, começa com 150. O que você conseguir. E vai subindo. Antigamente tinha o cofrinho de porquinho, né? Que a criança ia lá, colocava uma moedinha por dia, ganhava, esperava o pai chegar do trabalho pra ganhar. Hoje em dia não, a criança já quer ganhar aqui, já comprar e pronto. Então, isso já vem de baixo, né? Desde criança a gente já vem tendo esse ensinamento de ansiedade, querer tudo com pressa. Isso aí que você falou é um conceito interessante. Há estudos que dizem que isso aí, preferência temporal, é mais determinante para o sucesso de uma pessoa do que o QI. Que é o quê? É você dispor de algo agora, abrir mão de algo agora, por algo lá na frente. A gente poderia estar... poderíamos estar ociosos agora, mas não, a gente está fazendo o quê? Estudando. Quem é que quer estar, tipo assim,
ficar horas e horas sentado, eu tenho que estudar, eu tenho que me... Como é que se diz? Não é profissionalizar, mas me aprimorar para na frente eu estar melhor de vida. Prefiro temporal, abrir mão de algo que eu gostaria de estar fazendo agora pelo bem futuro, que no caso está diretamente relacionado com o investimento, né? Que a gente já dispõe daquele dinheiro que a gente poderia agora comprar algo que a gente queria agora, para na frente ter mais. Isso aí. Bom, então, recapitulando, dos tipos de investimentos, a gente tem basicamente a renda fixa, que são os títulos do Tesouro Direto, os CDBs, que são empréstimos de renda fixa, os LCI e LCA. E os investimentos de renda variável são as ações, os fundos de investimento, os fundos imobiliários e os ETFs. Né? As ações são cotas de empresas que você compra e aí você vai tendo lucro conforme o desempenho da empresa. Né? Os fundos imobiliários é participação na propriedade de imóveis. Né? E os ETFs são pacotes de ação que são pacotes de várias empresas ali reunidas que você compra de acordo com setores. Então, tem ETFs, por exemplo, das maiores empresas do Brasil, que você pode investir, as maiores empresas dos Estados Unidos, e tem também ETFs de setores da economia, né? ETFs que reúne ações de empresas de inteligência artificial, que são bastante promissores, de energia renovável, de saúde, porque a população está envelhecendo cada vez mais, as empresas estão demandando, né, serviços de saúde, então existe um potencial de valorização dessas empresas. Né? Então, essas são áreas que as pessoas podem considerar, né, quem está querendo começar a investir. E quanto aos riscos, existe o risco de mercado, né, que é a economia oscilar por fatores políticos, econômicos e até psicológicos. Existe também o risco de crédito, que é aquela corretora, aquela empresa vir a falir ou ser hackeada, né, acontecer algum problema. E você podem ser golpes, né, e você não conseguir obter aquele retorno que você planejava. E tem também o risco de liquidez, né, que você fazer um investimento e não conseguir transformá-lo em dinheiro rapidamente. Como quando aquele exemplo que eu dei do apartamento, né, que você compra e não demora para conseguir obter aquele rendimento de volta. Bom, então, eu acho que a nossa conversa está chegando ao fim. Vocês gostariam de se despedir? Tchau, gente. Obrigado. Então, agradecemos a vocês que passaram esse tempo com a gente. Foi um prazer compartilhar essas informações com vocês e nós desejamos sorte nas suas jornadas de investimentos. E nós desejamos que vocês estudem também. Procure conhecimento. Isso, procure bastante conhecimento. Né? Porque aqui a gente falou por cima um pouquinho do que a gente conhece. A gente falou por cima sobre alguns conceitos, os investimentos que existem, os que você pode arriscar, a renda fixa, investimento em imóvel. Não invista em lojas de departamento, elas podem e, na maioria das vezes, falem, sim. Então, você vai estar perdendo o seu dinheiro, muito provavelmente. E juros. Não é a receita de bolo, exato. Então, mas você precisa investir. E você precisa estudar para poder investir. Então, invista primeiro em você, invista em se conhecer o seu perfil, conhecer a sua realidade, invista em aprender. Então, invista em você e aí você invista o seu dinheiro. Tá? Eu acredito que a maioria que está assistindo esse podcast é jovem. Eu e a Dani somos jovens, o Gilson e o Mikael também são jovens. Então, a gente... Eu acredito que somos todos jovens. Jovens de espíritos, pelo menos, no mínimo. Né? Somos. Então, invistam... Vamos começar com o maior investimento, que é na gente mesmo. Isso aí.